Oi pessoal, meu nome é Michelle, sou estudante de farmácia e trago aqui para vocês um coletânea de vídeos falando sobre o climatério. Hoje quem vai falar mais sobre o assunto é a ginecologista doutora Thelma Xavier. Não esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Bora pro vídeo? Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Thelma Xavier, sou ginecologista, obstetra, ultrassonografista e vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre climatério. O climatério, gente, ele é uma fase de transição entre a fase de vida reprodutiva da mulher, ou seja, entre o período de vida em que ela se encontra fértil e capaz de reproduzir, e aquele período em que ela já não é mais fértil e não tem mais vida reprodutiva presente. Normalmente, esse período da vida da mulher se inicia entre os 45 aos 55 anos, é muito variável de paciente para paciente, e existe uma tendência familiar que as mulheres naquela família entrem mais ou menos na mesma idade no período do climatério. A gente considera que os climatérios que iniciam-se antes dos 40 anos são considerados precoces ou prematuros, e acima dos 45 anos é a idade habitual desse período começar a se instalar. Existe uma confusão normalmente entre climatério e menopausa, as pessoas tendem a usar como sinônimos, sendo que na verdade a menopausa ela é o marco do início do climatério. A gente dá o nome de menopausa para a última menstruação que a paciente tem antes dessas menstruações desaparecerem por completo. O que caracteriza o climatério, o período climatério, é justamente o desaparecimento das menstruações. E junto a esse desaparecimento das menstruações, a gente pode ter alguns sintomas clínicos e algumas alterações, que podem ser desde sutis e passarem tranquilamente pela paciente, até quadros mais importantes, mais graves, que possam comprometer a qualidade de vida dessa paciente. Então, os sintomas mais comuns, a gente pode dividir entre sintomas neurológico-emocionais e sintomas ginecológicos. Os sintomas neurológico-emocionais principais são irritabilidade, insônia, alterações do padrão do sono de uma forma geral, labilidade emocional, ansiedade importante, e também é muito comum e é o sintoma mais conhecido, que são os fogachos ou os calores da menopausa, como as pacientes chamam, Os fogachos, eles são causados por alterações no centro de regulação térmica que a gente tem no cérebro, e o estrogênio, que é o nosso hormônio feminino, ele tem um papel muito importante nesse controle. Quando a gente diminui a produção do hormônio pela entrada no climatério, a gente perde um pouco essa capacidade de regulação e acaba tendo esses calores. Normalmente são mais comuns na parte superior do corpo, então tronco, pescoço e cabeça, e não tem muito a ver com o clima externo. São pacientes que estão num ambiente que está com temperatura normal e a paciente continua com muito calor, com suor frio e o incômodo importante. Esse é o sintoma mais comum. Da parte de sintomas ginecológicos, o mais comum é queda no desejo sexual, desejo sexual hipoativo ou queda na libido, e diminuição da lubrificação vaginal pela diminuição na produção desses hormônios. Todos esses sintomas costumam ser transicionais, ou seja, eles são transitórios. A paciente normalmente tem esses sintomas nessa fase e depois, à medida que o tempo vai passando, é como se o corpo fosse se adaptando à diminuição da produção dos hormônios, e aí os fogachos, os sintomas emocionais, eles tendem a ir diminuindo, assim como a questão do ressecamento também vai estabilizando. Então, habitualmente, os tratamentos são instituídos no período de transição entre a fase reprodutiva e a instalação completa do climatério. E depois de 3, 5 anos ali, a gente consegue tirar essas pacientes da medicação, porque elas conseguem ficar bem, mesmo sem estarem medicadas. Aí, em relação ao tratamento, o que eu posso fazer para tratar o climatério? Primeiro, a gente tem que identificar qual é a predominância de sintomas dessa paciente, e aí existem tratamentos melhores para a parte dos sintomas neurológico-emocionais e tratamentos mais específicos para a parte de queixa ginecológica. Se a paciente tem um misto dos dois, aí a gente tem que tentar entender qual o tipo de tratamento que essa paciente mais vai se beneficiar. A princípio, a gente pode fazer uma reposição desses hormônios que estão faltando, que é a terapia de reposição hormonal, que a gente conhece por TRH, e aí a paciente vai poder usar desde que ela não tenha uma contraindicação
absoluta ao uso dos hormônios, e aí você tem que consultar seu médico para ele conversar com você direitinho, colher uma boa história, fazer seus exames para ver se você não tem nenhuma contraindicação absoluta. Em não existindo e a paciente tendo desejo, né, porque muitas pacientes se recusam a usar o hormônio por medo, é importante que você esclareça seus medos, tire suas dúvidas. Se mesmo assim, depois do esclarecimento, você permanece querendo não usar, a gente tem terapias alternativas não hormonais. E se você tem queixas mais especificamente ginecológicas, a gente pode usar a medicação hormonal tópica, né, no âmbito da vagina para melhorar esses sintomas de ressecamento. E ainda existem medicamentos não hormonais que tratam as queixas de ansiedade, irritabilidade, insônia, que têm muitos bons resultados clinicamente. E ainda é possível orientar essa paciente em termos de alimentação, né? Existem alguns estudos mostrando que aumento do consumo de alimentos à base de soja, de gordura vegetal, diminuição do consumo de carboidratos simples, brancos, né? Como a gente chama como pão branco, arroz branco, todos os carboidratos simples, além da realização de atividades físicas regulares, também podem melhorar a intensidade e o controle desses sintomas. E ainda existem alguns materiais falando sobre a importância de acupuntura, terapias relaxantes, terapia psicológica, na adjuvância, ou seja, na ajuda, para a gente conseguir um melhor controle desses sintomas e uma paciente com uma qualidade de vida boa, que é tudo que a gente procura para as nossas pacientes, né? Então, uma tentativa de resumir climatério em 5 minutos, eu espero que as dúvidas tenham sido sanadas e qualquer coisa a gente volta a conversar mais. Tá bom? Bons estudos para todo mundo.